Veja só, Ana, num profundo sentimento, numa amargura de alma, não tinha filhos, e ainda tem que enfrentar uma incompreensão, um julgamento antecipado, porque não perguntou para ela o que ela tinha, o sacerdote ali, chamando ela de embriagada, acusando a ela, filha de Belial. Sabe o que é filha de Belial? Filha do diabo. Essa era a conotação para Belial naquela época. Belial no hebraico significa uma pessoa sem valor, uma pessoa má, uma pessoa imprudente. E uma pessoa estar embriagada diante da casa do Senhor, era uma pessoa imprudente, era uma pessoa com comportamento mau, era uma pessoa considerada como filha do diabo. E por isso que ela falou: não considere a mim como filha do diabo, não considere a mim como uma pessoa má, não me considere como uma pessoa imprudente, eu estou com a alma ferida. Mas ele não tinha compreendido ela, ele não tinha perguntado para ela, ele simplesmente julgou, fez uma autoanálise dele, achando que ele era o sabidão das coisas, e não perguntou o que estava acontecendo. Simplesmente falou que ela estava embriagada, que ela se apartasse do vinho. E muitas vezes nós não somos compreendidos pelas pessoas. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que nós consideramos importantes na nossa vida, pessoas que consideramos espirituais, não compreendem o que eu passo. Além de não compreender, manda porrada, manda julgamento, põe no tronco e já dá 40 menos uma. São comportamentos errados, que ao invés de ajudar, ferem mais profundamente as pessoas ainda. Não perguntam. Sabe por que não perguntam? Porque não tem diálogo. Se ele tivesse descido da cadeirinha dele, que ele estava sentado perto de uma coluna do templo, se ele tivesse descido da cadeirinha dele, porque ele estava se achando bam, e tivesse descido ao nível dela, e chegado para ela e perguntado: ô Ana, o que está acontecendo com você que você está falando baixinho? Ela: não, eu estou com um problema de alma, vamos orar ao Senhor por isso. Era simples. Mas ali não podia descer, né? Ele era o cara. Ele achava o cara. Achava o cara que não cuidava nem dos filhos dele, pastora Sandra. Os filhos dele bagunçavam com o sacerdócio, e Deus o repreendeu e tirou o sacerdócio dele ainda. Tirou a linhagem dele de servir no templo. Você vê como é que ele era abençoado, né? Deus arrancou ele, riscou ele de servir a Deus na casa, a família dele. Ele perdeu, a descendência dele não serviu mais ao Senhor. Porque o que ele se achava. Líder que é líder não tem que se achar nada. Líder que é líder tem que estar no meio do povo. Jesus não se colocava, Jesus se colocava no meio da multidão. Jesus não se importava. Quiseram barrar Jesus, umas criancinhas um dia que queriam vir até Jesus. Jesus: opa, peraí, deixa ver as criancinhas, porque delas vêm dos céus. Jesus não era estrela, querido. Jesus veio para mostrar o que tinha, como um verdadeiro líder tinha que se comportar. Tinha que andar no meio da multidão, tinha que estar no meio do povo, tinha que lavar os pés dos discípulos, veio para servir, não para ser servido, veio para se sacrificar, se doar, veio para escutar pelas vidas. Jesus deixou o seu trono de glória, diz a palavra do Senhor, se fez homem, se humilhou, passou a morte de cruz por nós. E as pessoas até hoje não entendem o que é ser líder. Ser líder não é ser mandão, ser líder não é ser autoritário. Ser líder é agir com amor e de igualdade para com o seu próximo. Isso é ser líder. Ser líder é respeitar o seu semelhante, respeitar as suas dificuldades, respeitar os seus limites. Ser líder é ser isso. Eu não tenho que trazer as pessoas ao meu nível espiritual, eu tenho que descer ao nível espiritual delas e caminhar com elas junto, crescer com elas junto. Eu não posso querer que ela viva o que eu vivo hoje. Pensou se Jesus quisesse que os discípulos dele vivessem o nível espiritual dele? Os caras iam pirar. Mas não, ele começou a embutir isso devagar.
Foi 3 anos de ministério, embutindo isso aos poucos, gradualmente, colocando, pacientemente. Os caras pisando da bola, falavam besteira, ele consertava. Não é assim, falta fé, falou besteira, está repreendido Pedro, Satanás, ia colocando as coisas, com calma, moldando, para que lá na frente eles pudessem fazer isso. Ser líder é isso, é descer ao nível dos liderados e construir algo junto. Mas ele não, ele pisou na bola. Ana, tão profundo o sentimento de alma, enfrentou ainda a incompreensão de Eli. Pensou se Ana, graças a Deus, Ana não agiu assim, né? Mas muitas pessoas infelizmente agem, porque o sentimento está tão ferido, que dentro da igreja, quando um líder fala um negócio para a pessoa, ele mete o pé na igreja, mete o pé em Deus, usando a figura, e fala: não quero mais saber de Deus. Não quero mais saber de Deus. Abandonam o evangelho, abandonam a fé, porque um dia foram feridos. Pensou se Ana fizesse isso? Pensou se Ana se comportasse dessa forma? Ana ia perder o quê? A bênção. Nós não íamos ler Samuel. Ela não teria 6 filhos. Você percebe, querido, que a reação, que as pessoas vão te machucar, infelizmente. E por isso nós temos que chegar perante Deus, derramar o nosso coração diante de Deus, derramar a nossa amargura, o nosso sofrimento, o nosso sentimento machucado, falar: Deus, me ajude a ser curado, me ajude a perdoar, me ajude a amar essa pessoa, me ajude a suportar esse problema. Porque senão a gente perde a nossa bênção. Nós perdemos aquilo que Deus quer derramar na nossa vida. E aí a gente se pergunta: por que será que eu não sou mais abençoado ainda? Porque eu não tenho feito o que eu tenho que ser feito. Eu não tenho derramado. Você quer ser abençoado, meu querido? Então abençoe as outras pessoas com o teu perdão. Semeie para que você colha. Ana, graças a Deus, Ana, ela não se comportou. Mas ainda, olha como é que ela se fez, né? Ela se humilhou ainda. Olha o que ela fala no versículo 15 aí, ó. Não, Senhor meu. Olha que reverência ela se fazendo ao profeta. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Ela se explicando ainda, depois de ser julgada antecipadamente, ela está explicando para o profeta ainda. O cara errou e ela se explicando. Esse é o comportamento do servo de Deus.